Como a direita fala? Como a direita fala? Você que tá aí no YouTube, me ajuda também, gente. Sabe o que tá acontecendo? Meu computador da Xuxa de vez em quando tá travando. Eu preciso comprar um processador novo, mas para comprar um processador novo, eu preciso comprar uma placa-mãe nova. E para comprar uma placa-mãe nova, eu preciso comprar memória RAM nova. Porque meu processador é antigo, é de computador da Xuxa, então eu tô fudido. Se eu não fizer isso, sabe o que vai acontecer? Não vai ter mais live daqui a pouco. Eu preciso de você. E como é que você pode me ajudar? Você pode dar o Pix, você pode fazer um Apoia-se, tudo aqui na descrição do vídeo. Mas você pode também me ajudar se inscrevendo no Introdução ao Cinema, o curso mais charmoso do Brasil. O curso de cinema contínuo, onde você tem acesso a 2 aulas novas todos os meses pelo período de 1 ano, mais as aulas anteriores no curso. Então assim, tem uma plataforma com uma boa quantidade de aulas lá e mais 2 aulas novas todos os meses pelo período de 1 ano. Ah, depois de 1 ano eu posso renovar? Pode. E você vai renovar e continuar tendo acesso às aulas anteriores, mais 2 aulas novas todos os meses. Sobre o que são as aulas? Nós temos aulas sobre linguagem, teoria, história do cinema, crítica de cinema. Ah, mas o curso é só para crítico? Não. É para você que quer assistir cinema de outra maneira. Que quer experimentar o cinema de outra maneira. Nem melhor, nem pior. Apenas diferente. Espero você no Introdução ao Cinema. Link na descrição do vídeo. E para você que tá aí no chat, exclamação IAC. Tá bom? É isso. Me ajuda a comprar um processador. Não só o processador, eu preciso de um ar-condicionado aqui também. Tá um inferno no Rio de Janeiro, tá chegando dezembro, tá chegando o verão. Vai chegar a primavera primeiro, né? Mas aqui no Rio de Janeiro, gente, só tem 2 estações. Só há 2 estações aqui no Rio de Janeiro. É quente pra cacete e um pouquinho quente. São as 2 estações do ano no Rio de Janeiro. Quando chega a estação quente pra cacete, sem ar-condicionado não rola. Não rola. Então me ajuda, tá bom? Vamos lá. Como a direita fala com Rita Von Hunt. Muito obrigado pelo sub. Batemos 9, falta só mais um. Falta só mais um. Sou a favor de live sem camisa. Aí já é demais pra mim. Até porque, ó, vais comunistas, né? Então não tem como. Será que existe um jeito de se comunicar de direita e um jeito de se comunicar de esquerda? Sim. Oi, Zingo. No vídeo de hoje a gente vai tentar responder essa pergunta em 5 minutos. Menina, é uma tarefa hercúlea, mas me deseja sorte. A dona... Eu não conseguiria. Vocês já viram, né? No último vídeo que a gente fez aqui na live, era um vídeo de 10 minutos do Felipe Neto, a gente provavelmente ficou 1 hora aqui falando. Não consigo. Não consigo. Essa é uma tarefa de fato hercúlea. Impossível, diria, pra mim. Mas Rita Von Hunt tem uma capacidade didática muito melhor do que eu. Então, né? Ela consegue. Eu não. Ana Marilena Chaui, uma das maiores intelectuais, das humanidades que o Brasil produziu, tem um livro de 2006 chamado Cidadania Cultural, o Direito à Cultura. Esse livro compila vários artigos que a professora Marilena Chaui escreveu ao longo da sua vida e o seu trabalho como secretária da cultura para criar uma cidadania cultural para todos e todas e todes. Logo na introdução, a dona Marilena conta pra gente o seguinte: a comunicação da direita é sempre mais simples do que a da esquerda, porque a direita pode se comunicar sobre as ideias dominantes. Existe uma superestrutura, uma ideologia dominante daqueles que detêm os meios de produção e, portanto, também detêm os meios de informação, que faz com que o discurso deles possa passar como imparcial, como neutro, como simples, né? E sendo assim, passando como natural, como simples e tudo mais, eles podem ter uma linguagem mais direta, mais frontal, menos agressiva ou aparentemente violenta, sabe? E assim, surgir naquele que recebe a informação como a verdade. Afinal, é imparcial, é neutro, e portanto só pode ser o fato. Percebe? Então essa linguagem mais simples acaba sendo um fator que majoritariamente a direita consegue assimilar.
por deter os meios da sua realização. Senso comum é de direita. Por isso a comunicação da direita tem uma tendência de ser mais objetiva, mais direta ao ponto, ter menos referência, menos volta. É aquele discursinho, né? Só o trabalho... O trabalho dignifica o homem, só com o trabalho você vai ascender socialmente e tudo mais. É fácil, e é direto. Porque assim, se eu trabalhar, eu vou ganhar dinheiro. Então, eu vejo exemplos na sociedade de pessoas que são ricas. Eu quero ser igual a elas. Por mais que aquelas pessoas ricas não tenham sido produzidas pelo capitalismo, mas sim pelo seu trabalho, mas pela herança, né? Mas sempre tem um exemplo anedótico, né? Ah, mas o filho da minha filha, do irmão da minha prima, conseguiu entrar na universidade e hoje é médico. E tá ganhando 20 mil reais. Sabe? Então, esse discurso ideológico, ele acaba sendo mais fácil de ser assimilado na sociedade. E isso acontece porque o seu Carlinhos está nos dizendo desde a ideologia alemã que as Ideologia, tá vendo? Aqui, o dom de Apolo, né? O dom de Apolo que o tio João sempre fala pra gente, né? Ideologia, gente. ideias dominantes são as ideias da classe dominante de uma sociedade. Portanto, se comunicar à esquerda requer algum trabalho. Por exemplo, a gente não pode... Parênteses aqui também, se comunicará à esquerda, mas que esquerda também, né? Pode simplesmente dizer bandido bom é bandido morto. Deus, pátria e família. A melhor coisa do mundo é a família. Nós queremos um país forte. Porque não dá pra falar isso, e aí a gente percebe que, por exemplo, esses discursos, a melhor coisa do mundo é a família, Deus, pátria e família e tudo mais, é um discurso muito simples, mas que esconde justamente um discurso complexo, no fundo, né? Que tá lá, tanto na ideologia alemã, quanto no livro do Engels, né? A origem da família e da propriedade privada. Que família é essa? Né? Que família é essa? Que é justamente essa família enquanto mercadoria. A constituição da família enquanto uma mercadoria. Onde a mulher é uma posse da figura masculina. Tá? E abalar as estruturas dessa família significa abalar as estruturas do capitalismo. Por isso que isso é ideologia. Percebe? Mas você pode, à direita, você consegue estabelecer esse discurso de maneira mais simples. Você consegue. Porque você detém consigo os meios da sua realização, tanto comunicacional como de produção. Sabe? E aí quando você vai ser contra-hegemônico nesse sentido, e portanto anticapitalista, você precisa explicar, você precisa aprofundar. É aquele discurso de sempre, né? Sempre vem pra gente que é da esquerda. Cadê a fonte? E a gente sempre dá. A gente sempre dá a fonte. Mas o discursinho dessa galera de direita nunca precisa de fonte. É sempre vozes da cabeça. Arial 12. Feeling. Livre pensamento. Minha tia me disse. Li no WhatsApp. E basta. Por quê? Porque é a ideologia dominante. Porque é senso comum. Porque o senso comum é reproduzido enquanto uma ideia imparcial, neutra. E se é neutro, se é imparcial, só pode ser o fato. E a gente precisa explicar, aprofundar, dar fontes. E ainda assim, não será lido como verdade. Por quê? Porque somos enviesados ideologicamente. Só que o segredo é esse. Não há discurso neutro. Não existe imparcialidade. Esse é o segredo. Dentro desse discursinho de pátria, Deus e família, dentro desse discursinho
de mais educação, pela família, não é imparcial. Assim, por mais que todo mundo queira mais educação, todo mundo quer mais educação, todo mundo quer mais saúde, mas o que significa isso? Pensando isso sob uma estrutura de uma dominação de classe, pensando isso sob uma perspectiva ideológica, o que significa isso? Sabe? Essas ideias, que são vendidas como senso comum, eu acredito em Deus. Mas qual Deus? A família é a coisa mais importante. Mas qual estrutura familiar? É a família que alija, que estupra? É a família responsável pelo Brasil ser o 5º país do mundo em feminicídio? É a família originada a partir do Brasil ser o 4º país do planeta em casamento infantil de mulheres? É a família patriarcal, colonial, pequeno-burguesa que começa no século XIX, mas que se advoga como natural e sempre foi assim? É a família que matou os indígenas e escravizou as pessoas negras? De qual família a gente está falando? No texto da professora Marilena, ela vai dizer que a comunicação de esquerda requer 4 movimentos quase que em simultâneo. Primeiro é desmontar o senso comum. E quando a gente fala que a comunicação de esquerda a gente precisa desmontar o senso comum, a gente está partindo do pressuposto de que a gente não pauta o debate. Percebe isso? Ou seja, a pauta do debate se dá pela ideologia dominante e a gente está sempre tendo que correr atrás. Entende qual é a questão aqui? Do desmontar o senso comum? A ideologia dominante pauta o debate, a gente tem que estar correndo atrás para desmontar esse debate, para desmontar essa ideologia, para desconstruir esse pensamento. A gente está sempre correndo atrás. E por isso que a gente sempre diz, sobre a perspectiva da comunicação da esquerda, que é importante quando aqui e ali nós estamos pautando o debate. É importante. É importante quando o nosso discurso sai da bolha e vai pra Jovem Pan. E vai pra livezinha da MBL, sabe? Porque quando eles estão comentando o que a gente tá falando, a gente pautou o debate. Nós pautamos o debate. Quando o nosso discurso viraliza e começa a pipocar na blogosfera liberal, nós pautamos o debate. Acontece que, majoritariamente, nós estamos sempre que correndo atrás. Tendo que correr atrás. Sempre. E esse é o problema. Então, o bandido bom é o bandido morto. E a gente vai precisar perguntar: quem define o que é crime ou não? Quem julga se essa pessoa vai presa ou não? O Brasil tem a 3ª maior população carcerária do planeta. A maioria das pessoas que estão presas são homens, pretos e pobres e jovens, que não foram julgados. O segundo motivo... Sim, deixa eu voltar aqui rapidinho. Sim, mas é a gente compreender também que, assim... nós temos que correr atrás da perspectiva ideológica. Então, existe uma ideologia e nós temos que correr atrás dessa ideologia, respondendo os motivos pelos quais bandido bom não é bandido morto e tudo mais. Mas a resposta à nossa questão é sempre simples, de novo. É simples, direta. Por quê? Porque eles detêm os meios da comunicação, detêm os meios da resposta, os meios da produção desse pensamento, da constituição de um imaginário. E aí qual é a resposta disso? Tá defendendo o bandido. Tá defendendo o bandido. Tá vendo? Percebe como é fácil? Como é simples? Como o discurso é rápido e é frontal? Atinge de maneira muito direta as pessoas, a população. Porque é isso, gente. É a gente perceber que a população brasileira, e não só a população brasileira, mas como geral, ela sente na realidade os problemas. Ela sente na realidade os problemas. Ela sente na realidade a violência, por exemplo. Agora, quem vai pautar o debate sobre essa violência? E tendo a burguesia os meios dessa comunicação, através da ideologia, é ela que pauta esse debate. Então ela fala, bom, a culpa dessa violência é o bandido, e bandido bom é bandido morto. Aí a gente explica o contrário, a gente parte para uma outra perspectiva, e a resposta ideológica para isso, que parte da direita mais uma vez, também é simples, também é direta, também é frontal.
tá defendendo o bandido. Percebe? Percebe? E pobres e jovens que não foram julgados. O segundo movimento é desmontar a aparência da realidade, sobre a qual está construída o discurso da direita e as suas ideias dominantes. Então, se a aparência fosse a essência, a gente não precisava de análise. Uma vez que o que parece não é, a gente vai ter que trabalhar dizendo, olha, o bandido é um discurso social construído por uma esfera de poder. É uma disputa material. Por exemplo, você pode estar envolvido no roubo de merenda escolar e virar vice-presidente, e não ir preso. Abafa. A ideia do que é crime, de quem vai preso, é também uma disputa material numa sociedade. E mais do que isso, é quem constrói essa aparência, né? É a gente pensar sempre no discurso estético, e por isso que eu sempre digo pra vocês que por mais que nós, da esquerda marxista, da esquerda radical, tenhamos um vício interpretativo da realidade que é importante, a gente muitas vezes subjuga a importância da estética nesse sentido, a importância das aparências, tá? Porque todo discurso ideológico aparece de alguma forma. E a gente tem que combater essas aparências também. A gente tem que combater essa perspectiva estética também. A gente tem que se apropriar dos discursos estéticos também. Percebe? Porque todo discurso carrega uma estética, carrega uma maneira pela qual ele aparece. E saber desmontar esse discurso é importante também. Saber desmontar não só o conteúdo do discurso, mas a forma como esse discurso aparece. Quem vai preso é também uma disputa material numa sociedade. Em terceiro, a gente vai ter que mostrar os fundamentos desse senso comum e o que tem de invisível operando por trás dele. Por exemplo, o bandido bom é o bandido morto. E aí a gente precisa contar. Olha, o filho do Ike Batista, o Thor Batista, dirigindo um carro sem documento, acima do limite da velocidade, sob o efeito de entorpecentes, atropelou, não prestou socorro e matou um homem preto pobre periférico. O filho do Ike Batista foi preso? Não. O que teria acontecido se um homem preto, pobre e periférico tivesse matado o filho do magnata do petróleo carioca? O discurso do crime, da lei, do culpado, do criminoso, do inocente, é também uma disputa material numa sociedade. E por isso que punitivismo penal só alimenta a direita. Lutar por mais criminalização, mais polícia, mais julgamento. Porque o crime é uma categoria social. E aí, só para contar para vocês, o Thor Batista foi inocentado em segunda instância por 2 dos 3 magistrados que analisaram o caso dele. Depois de atropelar e matar o Wanderson Pereira dos Santos na periferia do Rio, esse corpo que não tem valor nenhum, o outro corpo que tem todo o valor vai ser absolvido. E, finalmente, o quarto movimento é tirar da posição de ouvinte quem nos escuta. Fazer com que essa interpretação do mundo produza um desejo radical de construir outro mundo. A teoria vira força material quando ela é do povo. Quando o povo entende uma ideia, essa ideia passa a ter força material. Então, depois que a gente desmonta o senso comum, mostra que a aparência não é a essência, mostra o que está por trás do discurso comum e mostra que o mundo muda quando você estiver do nosso lado, a gente conseguiu produzir comunicação de esquerda. Até o próximo Rita em 5 minutos. Um beijinho. Tchau. Maravilhoso. Faça mais Rita Von Hunt. Quero mais Rita em 5 minutos. Porque produz conteúdo de qualidade aqui pro canal. Dá pra gente discutir bastante os temas. E olha só, não falei tanto assim. Ou falei? Falei muito ou não falei? Mas, em suma, pra simplificar ainda mais o vídeo da Rita, que tem 5 minutos, é a gente ter a compreensão, mais uma vez, que tudo é ideologia, gente. Tudo parte de um discurso ideológico de uma classe dominante. E é a ideologia dominante que produz o discurso. E que pode, através da ideologia dominante, transmitir esse discurso de maneira simples, frontal, direta. Né? É isso. Curtiram o vídeo?